e ela vai trazer, enfim, vai falar sobre isso, vai trazer um louvor. Mas antes eu queria passar para a Gabi, que ela vai fazer uma oração para a gente começar. Amém? Gabi, pode orar, por favor. Bem, vamos fechar os nossos olhos agora. E nós primeiramente queremos entrar em Tua presença, Pai, para agradecer este momento. Cada uma de nós tirou este momento para ouvir a Tua palavra, Deus, e dizer, Senhor, que é uma honra estar aqui para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra venha direto do Teu trono, Senhor, para a boca da Yasmin, que está a Tua palavra agora, e venha diretamente para nós, que entre no nosso coração, Senhor, que é exatamente o que nós precisamos de ouvir, Pai. Eu creio nisso. Vamos ouvir falar sobre ansiedade hoje. Creio que todas nós que vamos aprender algo. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai. Mais uma vez, Senhor. Amém. Amém? Já é para entrar? Amém, pode começar. Amém, gente. Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu coração está muito, muito, muito alegre de poder falar um pouquinho do que o Senhor já fez na minha vida, poder ajudar, né, aqueles que precisam. Eu levo sempre comigo aquele versículo que diz que na consolação que nós fomos consolados, a gente pode consolar outras pessoas, né? E aí, quando eu passei por tudo isso, as crises de ansiedade, eu me perguntava, na verdade eu não era cristã, mas eu depois entrei para a igreja e não entendia, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu te sirvo, eu não entendo por quê. E quando eu vejo Deus enviar pessoas para mim passando por isso, eu consegui de alguma forma, através de Jesus, ajudá-las, meu coração se conforta, não por tudo que eu passei, mas porque eu passei com Jesus, né? Passo, venço e Deus me dá a oportunidade de ainda ajudar outras almas dele que precisam. E quem passa por isso pede só assim, eu quero uma solução, eu quero saber se é possível, eu quero entender o que eu tenho. Eu não consigo, sabe, entender o que está acontecendo comigo. Então, só de você chegar e falar assim, olha, eu sei que você está sentindo, só de você sentir o que a pessoa está sentindo, já é um consolo para o coração. Eu vejo muito Jesus nisso, né? O Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão pelas pessoas. Isso é uma das coisas mais lindas. Ele é todo lindo. Mas quando ele diz que ele se movia de íntima compaixão pelas pessoas, isso nos faz pegar nossa dor, muitas das vezes, e guardar no bolso. Nossa vontade é exteriorizar, né? Mas a gente sempre lembra de Jesus, né? De colocar a dor no bolso. E aí me lembro também de uma certa feita, quando Jesus recebe a notícia que João Batista havia sido morto, e ele quis se isolar para orar, mas a multidão encontrou ele e foi atrás dele, querendo curas, querendo milagres. E ele estava no direito dele de falar, não, deixa eu viver o meu luto, deixa eu aqui chorar um pouco, era o direito dele. Mas a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela multidão e ali guardou aquela dorzinha dele no bolso e curou a todos os enfermos. Então isso nos dá essa força de não nos colocarmos no lugar de vítima, que muitas vezes a nossa mente vai querer dizer, né? Ai, Senhor, mas por que eu tô passando isso? Senhor, eu te sirvo. Senhor, minha casa. Senhor, faz alguma coisa. A gente sair dessa posição de vítima e nos levantar com a autoridade que ele nos deu. Porque o que o diabo mais quer nos atacar é a nossa autoridade. Eu sempre digo que se nós soubéssemos a força que nós temos, é como se fosse um cavalo numa carroça, ali que se o cara que tá batendo nele assim, se o cavalo entendesse que ele é mais forte do que o cara que tá domando ele, com certeza ele nunca mais seria domado. Mas às vezes a gente está como esse cavalinho ali, sendo domado, tem uma pessoa aí dando chicotada na gente, porque a gente não entendeu ainda a autoridade que a gente tem no mundo espiritual. Então, que o Senhor abra os nossos olhos aqui nessa noite, né, sobre a autoridade espiritual que Ele nos deu, que muitas das vezes a gente só quer se esconder. Vem a multidão de pensamentos, de preocupação, e, sabe, isso invade a nossa mente, a gente só quer se esconder e chorar, só que às vezes a gente tem que levantar, a gente tem que, vamos tentar, vamos aí, bola pra frente aí que o Senhor tá com a gente. Amém? Então vamos falar, vamos orar, vamos cantar um louvor. E ele fala muito disso, sobre a gente descansar no nosso Deus, aquietar o nosso coração, porque ele é o que tem controle de tudo, em nome de Jesus. Tá se preocupando à toa,
O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, que determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, que determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, descansa, quem te prometeu garante, ele é fiel. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Que a gente possa descansar. E antes de entrar no tema mesmo, sobre ansiedade, eu trouxe aqui umas imagens. Eu queria que vocês abrissem rapidinho em Gênesis 28, versículo 11, do 11 ao 13. Ele fala muito sobre esse descansar. Amém? Ele fala muito sobre esse descansar. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de querer ter o controle, de querer pegar pra gente. Nós que somos mulheres temos, às vezes, ainda um pouco mais, que a gente sabe como a gente consegue fazer muitas funções, a gente quer olhar daqui, olhar dali, pegar daqui. Quando a gente vê, a gente tá sobrecarregada, a gente não descansa. E tem um versículo muito conhecido que diz, né, pra gente colocar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E quando eu pensava nisso, eu falava assim, Senhor, mas como assim colocar sobre o Senhor? E aí Deus foi falando comigo, colocar sobre Ele, porque na verdade a gente não coloca, a gente pega pra gente. A gente parece que quer abraçar o mundo, né, como as pessoas dizem fora, e a gente não deixa nada na mão de Deus. A gente quer pegar, ou às vezes a gente dá um pouquinho pra Deus, mas, ai, eu não tô vendo nada acontecer. Aí a gente pega de volta. E aqui em Gênesis 28, ele fala sobre esse descanso, ó. Vamos lá, no versículo 11. Quando o sol se pôs, Jacó chegou a um bom local para acampar. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. Aí, avançando um pouquinho, no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e aos seus descendentes. Deus estava dando uma promessa, né, para ele, para Jacó,
né? A terra que você está deitado aí te pertence. Ele estava com essa promessa ali, recebendo de Deus que aquela terra pertencia a ele. Mas o que ele estava fazendo sobre a promessa dele? Vamos voltar lá, ó. A terra na qual você está deitado lhe o quê? Pertence. Então a gente percebe que Jacó estava descansando, né? Estava deitado, estava dormindo, ele descansa sobre a promessa. E isso fala muito sobre a gente realmente colocar a nossa sociedade diante do Senhor, porque às vezes a gente não descansa na promessa que Deus fez. Aí, Yasmin, mas Deus não fez promessa nenhuma para minha vida. Deus fez. Se a gente abrir a Bíblia, a gente vai ver muitas promessas que Deus tem pra gente, milhares e milhares. E a gente tem que pegar esse exemplo de Jacó, que fez o quê? Ele estava dormindo, né, sobre a terra que lhe pertencia, ou seja, ele estava descansando sobre a promessa dele. E aí, a gente não precisa abrir, não, mas é muito conhecido o Salmo 127, que diz: é inútil que madrugueis, que de tarde repouseis, que comais o pão de dores, aos seus amados ele dá o quanto que dormem. Então a gente percebe que o quê? Às vezes a gente está tentando pegar tudo, está no controle de tudo, e Deus dá enquanto dorme. Deus deu aqui para Jacó, se cumpriu essa palavra aqui na vida de Jacó, que Deus estava dando aquela terra ali para ele enquanto ele estava o quê? Dormindo. Não era enquanto ele estava guerreando, não era enquanto ele estava lutando, era enquanto ele estava dormindo. E às vezes a gente precisa um pouco dormir. É claro que tudo é um equilíbrio, né? Não posso dormir, não posso lutar, mas a gente tem que ter esse discernimento espiritual para saber, não, essa guerra aqui é física. Já já vou falar com vocês algumas questões psicológicas, né? Que eu até perguntei a Kerlin, né? Acho que é assim que se fala. Quer que fale mais sobre transtorno ou sobre ansiedade, expectativa? Ela não pode falar sobre transtorno. Então a gente vai ver também que é uma coisa que a gente precisa trazer também um pouco para o mundo natural. A gente não pode espiritualizar tudo, né? A gente tem, tem um problema no coração, a pessoa ora, mas também vai no cardiologista. Se a pessoa tem algum transtorno psicológico, que quando eu tive uma crise de pânico, eu não era cristã, mas eu entrei para a igreja. E ali eu lembro que falavam que era demônio. Eu já tinha cidade de Jesus batizado, eu falava, Senhor, mas que demônio tá aqui? Lá pra frente eu fui entender que é opressão, é diferente, né? O diabo, ele tentava de fora jogar, não tava dentro de mim. Mas assim, a gente precisa ter discernimento para entender quando a guerra é física, quando a guerra é espiritual, quando ali eu vou ter que pedir direcionamento de Deus para saber como atuar. Muitas vezes a gente não tem sucesso no evangelismo da nossa casa, porque às vezes você está muito na religiosidade, quer levar tudo para o espiritual. E às vezes falta o bom trato, às vezes falta a obediência aos pais, sabe? A gente não pode espiritualizar tudo. Deus está até me lembrando uma passagem que esses dias ele estava falando no meu coração, que é quando estava Moisés, Arão e Josué, né, lutando, se eu não me engano, é contra o Ebimeleque, não lembro direito, mas enfim. E Josué estava lá embaixo na guerra, e Moisés e Arão estavam no monte, né? E aí Moisés percebeu que quando ele levantava os braços, né, a guerra, o povo de Deus lá dele vencia. Mas quando Moisés abaixava os braços, o povo perdia. E tanto que Arão e né, teve que segurar ele com os braços levantados para que eles vencessem a guerra. Mas Deus estava me fazendo pensar sobre Josué. Eles estavam lá de cima do monte percebendo o espiritual, eles entenderam que aquela guerra não era física, aquela guerra era espiritual. Quando eu levantar a mão, eles estão ganhando. Quando eu abaixo, eles perdem. Eles entenderam que a guerra era espiritual. Mas eu fiquei imaginando, será que Josué estava entendendo? Ele estava na guerra física lá, com a espada lá. Será que quando começava a perder, ele não começava a pensar, será que é porque eu estou mais fraco? Será que é porque eu estou mais cansado? Será que eu estou com um número menor dos meus soldados? Sabe? Então eu fiquei imaginando como às vezes a gente não tem ciência, que está uma guerra espiritual lá ferrenha e a gente está tentando lá embaixo, como Josué, lutar ali uma luta física. Então, para tudo, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa muito de ter esse discernimento. Quando é espiritual, quando eu tenho que parar, Senhor, vou tentar olhar de outras perspectivas, vou tentar ouvir meus pais. Eu já ouvi isso de jovem. Eu não tenho que obedecer meus pais porque meus pais não são da igreja. Eu falei assim, não, mas é honrar pai e mãe. Não tá assim a cláusula. Só se eles forem cristãos. Não tem essa cláusula na Bíblia. A gente tem que honrar pai e mãe, porque Deus usa também os seus pais, mesmo se eles não forem cristãos. Então, a gente tem que saber, ali no mundo espiritual, enfim, onde a gente vá, que o Senhor possa nos dirigir. Amém? E aí, eu queria trazer um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, vou contar um pouquinho da minha história, e no finalzinho, né, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Tá grandão ou tá pequeno, gente? Tá grande?
Ah, então tá bom. Então, assim, ó, transtorno de ansiedade. Aí tá até no cantinho que eu não consigo ler, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui vocês. Beleza, consegui. A ansiedade é uma reação natural que todos nós sentimos em algum momento da vida. Porém, quando é muito intensa e frequente, ela afeta negativamente a vida das pessoas. Então, muitas vezes eu orei pedindo assim, Senhor, tira a minha ansiedade. Senhor, tira, tira, tira. E assim, Deus não vai tirar nossa ansiedade porque isso faz parte do nosso tempo biológico, assim, é nosso. A gente tem que ter um grau de ansiedade, tem que ter, tira o medo, né? O medo ele é importante. Vou até falar aqui mais pra frente, deixa eu ver se já é no próximo. Não, não é no próximo, não. Mas enfim, Deus não vai tirar a tua ansiedade, sabe? Que você precisa de alguns momentos e você vai entender. O que a gente precisa é estabilizar isso. Fazer com que fique de forma saudável. Se hoje você vive, se tem alguém aqui que vive e tá num excesso, sabe? Ou você conhece alguém que tá passando também. Então, você até que... Yasmin, não passo por isso. Mas aprende, absorve, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar para ajudar alguma pessoa lá na frente, porque tem muita gente passando por isso. Pelo menos aqui no Brasil, as estatísticas dizem que nós somos o país mais ansioso do mundo. O país também que tem, eu acho que, maior nível de depressão. Não sei se é o Brasil, mas a ansiedade está. Então, a gente também consegue perceber que é a questão da periculosidade, né, no Brasil, enfim. Mas o nosso país é um país, é difícil. Eu sou do Rio de Janeiro. Você sair de casa e não bater aquela ansiedade. Meu celular, você sai com o celular, você sai com o seu e o do bandido, que dizem que tá amarrado. O bandido não tem nada. Mas você fica naquela coisa assim, você entra no ônibus, aí entra umas pessoas meio estranhas, bate aquele negócio. Então, a gente tem muita oração mesmo para pedir para o Senhor nos tranquilizar, para a gente conseguir sempre colocar diante dele essas coisas que tentam nos desestabilizar. Então, os sintomas desse transtorno, né, quando excede a ansiedade, são mais ou menos a respiração ofegante, falta de ar. Coisa que no início, quando eu tive crise de ansiedade, pânico, com 12 anos. Hoje eu tô com 28. Mas na minha época não tinha internet, gente. Eu sou antiga. Não tinha internet, não tinha pra gente pesquisar, não tinha informação. Então eu começava a sentir, ó, palpitação, dor no peito, respiração ofegante, tremor. Eu achava que era o quê? Eu achava que era algo físico. Então eu corria pro médico. Fui fazer eletrocardiograma, fui no médico do pulmão. Moço, mas eu sinto falta de ar. E naquela época também ninguém tinha resposta. O máximo que chegaram foi, na época, depois de 3 anos passando por isso. Foi excesso de adrenalina. Então era difícil também. Hoje em dia, com a informação, graças a Deus, é mais tranquilo. Você entender que quando você entende o que você tem, é muito mais fácil de você superar. Então, ó, fala acelerada, coisa que vocês percebem que eu falo um pouquinho rápido. Agitação das pernas, do braço, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoos e vômitos, irritabilidade. Aí para os sintomas psicológicos, né? Não só físicos, né? Tem dificuldade de concentração, sensação de que vai perder o controle ou algo ruim vai acontecer, preocupação excessiva. Então, esses são os sintomas. Aí você pergunta, Yasmin, se você falou que a ansiedade é uma coisa, entre aspas, boa, por que eu sinto isso? Aí eu botei aqui uma imagem para vocês entenderem. Ó, se você está no meio de uma floresta, você bate de cara com essa imagem. Qual seria a sua reação? Ou melhor, não só a sua reação, né? O que seu cérebro entenderia? Ele botaria assim, ó, perigo. A fazer, vou botar aqui, ó. Ele ia acelerar o teu coração, né? Ele ia baixar uma descarga de adrenalina para acelerar o teu coração. A sua respiração ofegante é para te dar esse gás para você o quê? Fugir. Então, essa a questão da ansiedade, ela tá, na verdade, te protegendo. Ela entende que uma coisa é um perigo. Ó, o tigre aqui te olhando, um perigo aqui diante de você. Então, ela descarrega essa adrenalina para você fugir, né? Tá te preparando, né, para você conseguir fugir. Só que o problema todo é quando, por alguma questão da vida, seu cérebro entende que coisas que não são perigosas, como um tigre numa floresta, são um perigo. E aí que entra todo o problema dos transtornos de ansiedade. Então, ó, conheço o que ela faz. O seu cérebro faz uma interpretação errada ou exagerada de uma situação, mas com o intuito de te proteger. É uma maneira de te manter seguro. Aí você pensa, tá me boicotando, né, cérebro? Tô aqui de boas na minha casa. Por que você tá entendendo que isso é perigoso? E aí a gente começa a entender que isso é o transtorno, sabe? Então vamos supor, ansiedade tranquila, normal. Ela vem, né, descarrega adrenalina para não deixar você se arriscar em coisas muito perigosas, para não deixar você se expor a uma situação extremamente vergonhosa. Ela não te deixa falar as coisas sem filtros e tudo mais. É isso que a ansiedade quer te fazer. Por exemplo, você entra num mar.
aquele medo, sabe? Ele não vai deixar você ir lá no fundão, ele tá querendo te proteger. Só que essa ansiedade passa a ser exagerada quando ela começa a ver que as coisas que não são perigosas são, como medo de falar com as pessoas. Tem pessoas que têm ansiedade, aquela fobia de chegar alguém. Às vezes, até para ter um relacionamento é difícil. O menino, por exemplo, não consegue chegar na menina, porque ele entende várias coisas, né? O cérebro dele começa a mandar. Se você chegar nela, você não vai saber o que falar, você vai gaguejar, você vai passar vergonha, ela vai te ridicularizar, você vai ser humilhado. Aí começa, aí você faz o quê? Evita a situação. E aí começa esse processo que eu vou até mostrar, o processo que acontece. Exagerado, outro, sair de casa. Conheço muita gente que passa por isso, tem medo de sair de casa. É um perigo a rua? Tudo bem, aqui no Rio, às vezes é. Mas a ansiedade, ela não pode te limitar desse jeito, porque tem coisas que você tem que fazer. Você tem que ir para a escola, você tem que trabalhar. Então, quando ela começa a te impedir, começa a ver como perigo sair de casa, a gente tem que dar atenção para isso, né? Viajar, subir passarelas, andar de ônibus, andar de avião, pegar um elevador. E aí é ruim por quê? Você começa a perceber que limita a sua vida, sabe? Não é só uma coisinha ou outra, mas começa a limitar. Aí você já não pode ir em tal lugar porque você tem medo daquela coisa. Aí você tem, como eu falei, né? Se atentar um pouquinho mais para isso. Então, a ansiedade não é o problema. O excesso dela é que, de fato, causa problemas. E aí, a gente precisa começar a analisar e ver direitinho. Aí, aqui está um ciclo mais ou menos do que acontece. Ó, você está relaxado, está de boas, e aí, de repente, algo provoca ansiedade. Esse algo pode ser um pensamento, esse algo pode ser uma coisa que você viu, uma coisa que você lembrou, passou um pensamento assim. Aí, seus órgãos sensoriais percebem um perigo em potencial, que geralmente não tem, tá, gente? Quando é um transtorno, geralmente não há um perigo em potencial, mas ele vê aquilo com perigo. Aí o seu cérebro responde através de uma resposta, ou luta ou fuga. O seu cérebro envia sinais ao corpo para preparar-se contra o perigo, aí vem esses sintomas de ansiedade. Aí uma vez que seus sintomas são percebidos como ameaças, aí você não tem medo mais só da situação, mas você começa a ter medo dos sintomas. Aí você passa a se assustar com eles. Então, a resposta da sua mente é reagir com mais ansiedade, gerando ainda mais sintomas e o ciclo se repete continuamente. Aí o seu cérebro registra o perigo percebido de seus sintomas. Aí que mistura tudo. Aí fica uma confusão, quando você acaba não tendo mais controle, você não consegue mais entender o que é real, o que não é real. Mas calma, vai dar certo, a gente vai entender um pouquinho de como superar isso, vai dar certo. Fiquem calmos aí que a gente vai chegar lá. Falar algumas coisas que pessoas ansiosas passam e fazem, e alguns versículos também para ajudar. Catastrofização. Aí Lamentações fala, né? Quero trazer memória que pode me dar esperança. As pessoas que têm mania de catastrofizar tudo, geralmente não lembram desse versículo na hora. Não vem na memória que traz esperança, só vem coisas ruins. Aí eu botei os exemplos, ó. Quem identifica? Atrás do seu pai, da sua mãe, da sua amiga. Foi sequestrado, meu Deus. Foi morto, não tá vivo mais. Essa pessoa foi sequestrada, passou um perigo. Não vem uma coisa tipo, não, deve ter acontecido alguma coisa. Ou o celular não atende, a pessoa não atende o celular. Não, deve ter descarregado. Não é isso que vem na mente. Vem na mente a pior dos cenários possíveis. Outra coisa, pedido negado. Você fez um pedido para alguém, a pessoa negou. A pessoa me odeia. A gente, né? A pessoa me odeia, não gosta de mim, sou odiado. A gente já começa a se diminuir, sabe? Pagamos um mico. Nunca mais eu volto lá. Todo mundo viu, vão me humilhar. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Demissão. Ah, eu não presto para nada mesmo, não sirvo para nada. E aí, solução. Indagar. Trazer a lógica para os pensamentos persistentes. Manter o foco no que eu posso fazer. Nesse meio dos pensamentos vem sua mente, seu pai se atrasou, alguém se atrasou. Meu Deus, foi sequestrado. Meu Deus, o celular não atende. Meu Deus. Começa a indagar. Não, mas por quê? Quantas vezes já não aconteceu? Quantas vezes a pessoa não se atrasou? Ah, o celular pode ter descarregado. Ou você pagou um mico. Ai, meu Deus, vão me humilhar para sempre. Mas será que todo mundo viu? De repente ninguém viu. E não. Se alguém me viu pagar um mico, todo mundo paga mico, é assim mesmo. Eu lembro até hoje, no primeiro dia que eu abri o culto na igreja, o pastor falou, Esmi, você vai abrir o culto. Tá bom, pastor, achei que fosse culto menor, culto maior culto, lotado a igreja. O que eu me faço no meio da abertura? Eu engulo mosquito. Tudo bem que a culpa não foi minha. Mas na época, que faz muitos anos, eu cismei. Olha, eu fiquei muito envergonhada. Que eu tava orando, comecei a engasgar, o mosquito tava aqui. Aí eu pedi a irmã para orar, a irmã não entendeu. Ficou assim um mico.
minha mente começou a jogar informações, nunca mais você volta. Todo mundo percebeu, meu Deus, todo mundo vai rir de você. Enfim, veio essas mentes, sabe? Essas coisas na minha mente. E aí eu comecei a indagar. Não, meu Deus, foi só a primeira vez. Eu tenho que ter outra oportunidade, né? Deus vai me ajudar, a culpa não foi minha. E é você realmente sempre indagar. Nunca acredite de primeiro nos seus pensamentos. Às vezes a gente acha que tudo que vem à nossa mente é pra gente acreditar. E não. A gente precisa filtrar, a gente precisa ter um filtro. O que acontece às vezes é que o nosso filtro na nossa mente só deixa passar coisa negativa. Vem a positiva e já vai embora. Mas não, lembra que Lamentações, trazer a memória que me dá esperança. Trazer a memória coisas boas também. Se foi na demissão, não preste pra nada. Olha só, fui demitida, não sirvo pra nada, nunca mais arrumo emprego. Não, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus fechou essa porta, é porque Ele quer me abrir uma porta melhor. Deus tem propósito para todas as coisas. Tá vendo como a gente precisa ter intimidade com a palavra para acontecer essa metanoia, essa transformação da nossa mente, para quando vier um pensamento negativo, automaticamente vir o quê? Vir um pensamento da palavra. Coisa que lá na frente eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. E uma das coisas que está no top, assim, de que me ajudou a melhorar foi a leitura bíblica diária. Por quê? Se eu estou jogando para dentro a palavra de Deus, quando vir esses pensamentos na minha mente, que vai vir, gente, não adianta. Eu já tentei de todas as formas, meu Deus, eu não quero ter esses pensamentos. Mas eu tenho que aceitar. Eu tenho esses pensamentos, como muitas pessoas também têm esses pensamentos, vêm os pensamentos mais malucos da vida. Só que o que eu comecei a fazer? Eu preciso saber lidar com eles, não é tentar abafar eles. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Pensem comigo agora. Não pensem numa baleia azul. Não pensem numa baleia azul. Não pensem numa baleia azul. O que vocês estão pensando? Na bendita da baleia azul, gente. Porque quanto mais você tenta abafar um pensamento, mais ele vai crescer dentro de você. E era um dos erros para mim vencer a ansiedade. Que vinha um pensamento. Eu vou morrer, meu Deus. Hoje eu vou morrer. Hoje. Eu vi esses pensamentos quando eu tinha lá com 12 anos. E aquilo, quanto mais eu tava abafar, meu Deus, morrer, não vou morrer. Aquilo vai crescendo dentro de você. Então, até o tipo de palavra você tem que saber como lidar. Por isso que o autoconhecimento é muito bom. Por exemplo, ao invés de você falar, eu sou uma guerreira, o que guerreira te lembra? Que você está sempre em guerra. Então, se eu vou ficar falando, eu sou uma guerreira, minha cabeça vai pensar, meu Deus, eu tô sempre em guerra, sempre em guerra. Eu posso falar, eu sou uma vitoriosa, o que vai me levar à vitória. Consegue entender? Ao invés de eu falar, eu não tenho medo, já vem aqui, ó, não e medo. É a palavra que vai ficar. Porque a catastrofização vai fazer isso. Eu não tenho medo. Aí vai ficar aqui, medo. Eu posso falar, eu sou corajosa, eu sou capaz, Deus está comigo, sabe? Então, até nisso a gente tem também que se entender, saber, sabe? A gente tem que se conhecer, gente. O autoconhecimento, ele nos ajuda muito. E aí, como eu falei, né? Às vezes a gente não se aceita, a gente tenta minimizar, sabe? Fica uma luta constante. Quando eu comecei a me entender, eu falei, beleza, faz parte da minha persona. Não é aceitar, a gente tem que saber diferenciar, tá? Tem até um livrinho sobre temperamentos que muita gente conhece. Então, tem melancólico, colérico, sanguíneo. Então, a gente tem que saber, se a pessoa tem temperamento mais melancólico, ela tem que entender como é que é o temperamento dele, não tentar. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser uma pessoa mais introvertida e tudo mais. Mas eu tenho que pegar o melhor disso, sabe? Eu lembro que semana passada, eu sou uma pessoa, assim, muito impulsiva, não de resposta. Não, mas, assim, com as situações da vida, eu sou muito, assim, ágil. Então, uma vez eu perdi um VLT, eu saí correndo para pegar o outro, eu quase fui atropelada. Às vezes eu sou muito assim. E aí meu esposo, nesse mesmo dia, falou, Yasmin, amor, você tem que ser menos impulsiva, você tem que ficar calma. Aí eu peguei e falei, realmente, eu não posso ser assim. Gente, no mesmo dia, não, no dia seguinte, eu passei isso no dia, à noite meu esposo falou isso comigo. No dia seguinte, eu tava voltando do trabalho com uma amiga do trabalho. E aí, tava um senhorzinho no trilho do VLT, que é um transporte que tem aqui no Rio. No trilho do VLT, e tava vindo o VLT. O senhorzinho tava pra morrer no trilho do VLT. Essa menina que tava comigo, ela é o oposto de mim. Ela é super assim, calma. Ela olhou pro velhinho e ela paralisou. É o jeito dela. Ela paralisou e ficou... Aí eu... O que que aconteceu? A hora Deus falou comigo. Filha, eu não quero que você... Travou um pouquinho, Yasmin. Travou um pouquinho? Uhum. Alô? Tá ouvindo? Voltou? Tô ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Voltou, a gente parou na hora que você falou que ela paralisou.
ela paralisou. Quando ela paralisou, ela ficou assim, ó, o velhinho. E aí, quando ela conseguiu esterilizar e falar, o velhinho vai morrer, eu saí correndo e salvei o velhinho. Me senti uma heroína, salvei o velhinho. E na hora Deus falou comigo, filha, eu não quero que você mude. Eu coloquei isso em você por algum motivo. O que você precisa fazer é equilibrar isso, sabe? Então essa palavra que eu tenho pra vocês, assim, já de início. Vocês não precisam mudar quem vocês são. Não é errado você ser mais colérico, mais sanguíneo. Tem aqueles irmãos da igreja que são assim, né? Fala. Ele não precisa mudar esse jeito dele, porque Deus vai usar ele de uma forma extraordinária para alguém, vai se identificar com ele daquele jeitinho. O que ele tem que saber é o quê? Equilibrar, sabe? Ser sensato, saber equilibrar ali tudo, tá, gente? Então, já fica aí vários ensinamentos aí que eu tentei mudar. Eu falei, realmente, eu tenho que ser mais tranquilo. Se eu fosse tranquila, o velhinho estaria talvez morto, coitado. Então, a gente precisa entender. Deus, ele não quer nos modificar. Se a gente tem um jeitinho, é por algum motivo. A gente só precisa equilibrar isso. Outro ponto. 8 ou 80. Aí tem Provérbios 3:21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. 8 ou 80 é uma coisa que acontece muito, e às vezes quando a gente é adolescente acontece muito mais. A gente é 8 ou 80 quando é adolescente. Cometi um erro, o ministério está acabado, acabou, nunca mais tem chance. Comi um doce, já arruinei a dieta, acabou minha dieta, agora que eu vou me afundar no doce mesmo. Eu sou um péssimo crente, porque eu pequei. Aí, a solução, pensa o contrário, começa a indagar os seus pensamentos. Eu sou um péssimo crente que eu pequei. Quem nunca pensou isso, né? Pecou e falou, sou o pior crente do mundo. Pensa o contrário, então se eu fizer tudo certinho, significa que eu sou um crente perfeito? Não, porque não existe crente perfeito. Jesus não veio para o perfeito. E a graça de Deus é um favor o quê? Imerecido. Então não é porque eu pequei que eu sou um péssimo crente, como também se eu fizer tudo certinho, significa que eu sou um perfeito crente. Não é 8 ou 80 a vida. E aí, a solução eu botei, né? Pensa num termômetro, ele não indica frio e quente, mas a leitura dos graus de temperaturas. A vida não é só sucesso ou derrota. Existe um meio termo, você precisa se equilibrar. Você não pode ser aquela pessoa que um dia você tá lá em cima, se acha a melhor, outro dia você se acha a pior e se diminui, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu aprendi ano passado. Na vida, ou você vence ou você aprende, sabe? Então, se você achou que foi uma derrota, não foi uma derrota, com certeza você aprendeu com aquilo, com certeza algo de bom Deus te ensinou. Então, vamos tirar, né? Tirar esse estereótipo de que ou a gente é vencedor ou a gente é derrotado. Não, fica tranquilo. Não é que você cometeu um erro que tá tudo acabado. Claro que há erros e erros, mas assim, é pra gente começar a entender e tirar essa questão do perfeccionismo que traz pra gente ansiedade. O perfeccionismo, ele sempre vai trazer essa ansiedade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui líder na Igreja da Graça, foi lá em 2000 e não sei quanto, lá em 2010, eu acho. Minha primeira liderança na igreja, eu era extremamente ansiosa. E eu tinha um pastor que queria botar uma pressão na gente, né? Tem que ser perfeito, tem que sair tudo lindo, tal. Isso me fazia muito mal, mas eu não entendia muito bem. Então, eu lembro que numa certa situação, eu era líder de teatro e as peças tinham que sair perfeitas. E para sair perfeita, na minha cabeça, tinha que sair do quê? Do meu jeito, né? Porque o jeito a gente acha que é perfeito. A gente acha que o nosso jeito é perfeito. Então, eu tinha que sair do meu jeito e o pastor se agradava. Então, isso na minha mente meio que, sabe, reafirmava. Não, tem que sair assim. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu ia perdendo pessoas. O trabalho estava perfeito, as peças eram impecáveis, mas as pessoas estavam tristes porque eu não conseguia fazer com que elas pudessem dar ideias, porque eu queria controlar tudo, sabe? Então, controlar. E um dia Deus falou comigo, olha, eu não quero que você ganhe o trabalho perfeito, quero que você ganhe pessoas. Na igreja, os trabalhos são feitos para vocês crescerem, esse é o objetivo, não é ter uma peça da Broadway. Eu quero que as pessoas sejam identificadas, que as pessoas cresçam espiritualmente, não é por aí. E nosso mudou minha visão, então eu comecei a fazer reuniões, deixar eles participarem, e isso foi uma vitória para mim, assim, me fez crescer muito, que não saía do meu jeito, na minha cabeça ainda não continuava perfeito, tinha erros, só que eu ficava feliz com isso, porque eu estava vendo as pessoas felizes. Então, a minha motivação mudou. Minha motivação não era mais o trabalho impecável, mas eram as pessoas estarem felizes e crescendo espiritualmente. Então, sabe, a gente precisa pedir ao Senhor, Pai, nos ensina a ser equilibrado, nos tira da gente esse peso da perfeição, porque senão a gente fica muito religioso. E a graça de Deus, nossa, a gente tirou muita ansiedade de mim, a graça de Deus. Porque eu era do tipo que achava assim, se o fogo desceu, né, quando a gente orou, aconteceu,
era porque a gente tinha orado muito, né? Antigamente a gente era ensinado assim, quanto mais você ora, mais poder você tem. Quanto mais isso... É verdade, sim, quanto mais você se dedicar, mais Deus vai te usar. Mas isso pode também levar para um outro lado na sua mente, de que é por causa de você, que é por causa do que você fez, é porque você orou muito que Deus fez ali. E não, gente, a obra é de Jesus. Tem aquela já música, né? Nunca foi sobre nós, é sobre Jesus. Quando você tira essa responsabilidade do seu ombro e deixa você simplesmente ser um canal do fluir de Deus, gente, é muito mais tranquilo. A vida fica mais leve. Quando você pega isso para você, não, eu preciso ser usada, eu preciso fazer isso para ser usada. E não, você precisa ser um canal disponível, sabe, em obediência, para só fluir ali o que Deus quer manifestar através da sua vida. Próximo, adivinhação. E aí Deus já fala, né? Eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em futuro. Mas quando a gente inventa de tentar adivinhar, a gente às vezes só pensa em coisas ruins, né? Então a gente fica às vezes ansioso por um episódio futuro e quando acontece, ele não é nem metade ruim do que a sua mente imaginou. E aí me fez lembrar até quando eu tirei o siso. Quando eu fui tirar o siso, meu Deus, eu pedi 300 orações pro pastor. Mas eu jejuei, porque eu tava muito nervosa. Parece uma coisa boa, mas pra mim foi um grande gigante que eu venci. E daí eu lembro que quando eu tirei o siso, eu falei, eu não acredito que eu quase chorei por causa disso. Porque às vezes, antes de a gente passar uma situação, às vezes uma cirurgia, ou pregar na igreja, ou cantar, viajar de avião, se você for deixar por conta da sua mente imaginar, ela vai imaginar as piores situações. Por isso que a gente tem que parar de adivinhar e lembrar, ó, Deus que conhece os planos que tem pra gente. A gente não sabe de nada, realmente a gente precisa confiar mais. Então a solução é arriscar mais. Quando eu fui no siso, isso me deu muita força, sabe? Isso desmistificou algumas coisas na minha mente. Deu entender, olha, sua mente não sabe de nada. Você acha que você tá sabendo aí, mas sua mente, ó, tá com nada. Sabe? Desmistificando algumas coisas que minha mente acreditava. E aí essa frase é demais, ó. Um navio está salvo no porto, mas não foi para isso que ele foi feito. Olha, gente, que forte, hein? Você está salvo no banco da sua igreja. Mas será que foi para isso que você foi feito? Será que ele não foi para deixar usar no altar, ministrando, pregando? Você vai estar de boa, na sua zona de conforto ali, sentadinho, lindo e belo. Mas será que foi para isso que você foi feito? Então, que isso possa nos motivar a arriscar mais um pouco, na certeza de que Deus vai nos ajudar, né? Eu acho que essa é a penúltima, a generalização. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. E aí, o que acontece? A partir de um ou mais episódios que você conclui que os resultados desses episódios podem ser aplicados aos próximos. É aquilo que eu falei, né? Você pagou um mico no culto, agora você acha que todo culto você vai pagar um mico. Ou você foi mal numa prova, você acha que toda prova você vai ser mal. E não funciona assim, ó. Basta cada dia um mal. Aconteceu uma coisa ruim naquele dia, aquele dia ficou para trás, sabe? Avante. E aí a solução é olhar de outra perspectiva, considerar que algumas posições suas podem estar erradas, aquilo que eu falei lá atrás, né? Não confie totalmente no seu pensamento, naquilo que vem na mente, né? E as suas experiências passadas não determinam as suas experiências futuras. Outra coisa muito importante para a gente ser saudável emocionalmente, a gente vê muito isso na igreja, no trabalho, ó. Saia do centro. Provérbios 29:11. O tolo mostra os seus sentimentos, mas o sábio domina-se. Nem tudo é sobre você. Cuidado com o ato de interpretar episódios como se estivessem relacionados tudo a você, levando de forma pessoal. Isso é muito ruim, isso acontece muito. Eu vou ter que ir na solução. Imagine o que mais pode ter contribuído para o episódio que você imagina às vezes ter responsabilidade. Porque às vezes você se culpa, né? Achando que a culpa foi sua, ou tudo volta para você. Outra coisa, ó, que eu botei lá. Não tire conclusão precipitada de que o comportamento de alguém está relacionado direto a você. Às vezes a pessoa só está num dia ruim ou está apressado. Às vezes acontece isso, né? Irmã, você nem me viu, passou na rua, nem falou comigo. Gente, mas tava errado, não tem astigmatismo não, em nome de Jesus. Mas eu uso óculos, eu não ando de óculos, eu não vejo nada na rua, eu ando igual um foguete. Então, assim, sabe? Às vezes não é sobre você. A pessoa passou rápido, a pessoa não quis te magoar. Ai, mas aqui a pastora falou muito brava hoje. Às vezes não foi nem ela que falou brava, às vezes é a forma que hoje você está mais sensível. A gente precisa tirar um pouquinho a gente do centro, sabe? Que a gente sempre se coloca muito no centro e a ansiedade quer totalmente te colocar no centro. Eu falei isso sempre no canal, que aquele versículo, verdadeiro amor lança fora o medo, me ajuda muito quando eu estou diante da multidão para pregar. Porque imagina, a pessoa ansiosa para pregar, vem vários pensamentos ruins.
Então, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, eu entendi, Deus falou comigo que era o amor pelas pessoas. Quando eu chego diante do altar, o medo ele começa a dizer, ai, se der branco, ai, se você esquecer, ai, se você sair correndo, ai, se você não falar nada com nada, se ninguém entender, se Deus não te usar. E aí, o verdadeiro amor que lança fora o medo é quando eu tiro de mim, sabe? Eu saio do centro, esse medo que tá aqui me invadindo, e eu jogo para as pessoas, como se fosse assim. Aquela pessoa ali, às vezes, ela tá precisando da palavra que Deus quer me usar hoje para mudar a vida dela. Sabe? Aquela pessoa tá precisando de Deus. Deus vai me usar para a pessoa, sabe? Você tirar o foco de você e voltar para as pessoas, para o povo, para as almas. E com certeza isso agrada o coração de Deus. Então, ó, os pensamentos dos outros não definem você. E nem mesmo os seus. Que às vezes é fácil, né? Às vezes não, né? Ah, o que a pessoa diz sobre mim, às vezes eu pego isso para mim. Eu acredito. Não. Não definem você. E nem os seus. Ah, mas é eu que tô pensando, então eu me conheço. Não. Isso só mostra que você não se conhece e nem conhece o que Deus tem para você. E o que define você é a sua identidade em Cristo. Sabe? Quando a gente se batizou, a gente nasceu da nova natureza, que é a natureza de Cristo. Então não é mais a Yasmin com doenças hereditárias, não é mais a Yasmin, tal, não. É a nova natureza. Jesus falou, né? Meu irmão, meu pai são aqueles que fazem a vontade do Senhor, sabe? É essa natureza que tem que realmente falar sobre mim, não o que eu penso e muito menos o que as pessoas dizem. Então aqui, rapidinho, eu vou contar que eu passei. Como eu botei aqui, eu acordava todos os dias achando que ia morrer. Foi em 2004. Eu vim de um tempo muito ansioso, eu passei alguns traumas na infância que fizeram de insegurança, de medo. Eu passei muitas coisas na minha infância que contribuíram. E aí, aos 12 anos, eu estava na casa de uma amiga, e aí a gente achou que um bandido tinha entrado na casa, e ao mesmo tempo a TV desligou, e hoje eu acho que isso foi tipo assim, um minuto de silêncio, não tem? Quando acontece na TV, um minuto de silêncio. Mas foi certinho na hora que a gente achou que o bandido tinha entrado. E enfim, ali eu tive um ataque de pânico. Mas como eu falei no início, né, eu não sabia que era pânico, não sabia nada disso, eu achei que tivesse tendo um problema de coração, um problema de pulmão. E aí eu passei toda a minha adolescência sem saber o que eu tinha, sem saber como lidar. E aí piorou, porque foi enraizando, sabe? Foi aquilo ficando mais profundo, mais profundo. E aí eu entrei para a igreja, mas ainda assim eu tinha muita dificuldade. E aí começou a melhorar mesmo. Eu posso dizer que não posso dizer assim, a igreja da graça, mas começou a melhorar sim, depois que eu fui para a igreja da graça, abriu mais o meu entendimento sobre as questões do mundo espiritual. Não que as outras igrejas fossem problemas, jamais, me ajudaram muito na minha infância. E aí eu comecei a ter uma nova visão de Deus, comecei a me apegar mais a Deus e comecei a me levantar para querer melhorar, sabe? Eu estava já fazendo meus 17 anos e eu falei assim, eu tenho que mudar minha vida, porque eu não saía, não viajava, eu vi os meus amigos da igreja indo para acampamentos e eu não ia. Gente, meu primeiro retiro foi aqui, 2 anos atrás. Até porque eu não tinha antes. Não tinha tido como ter antes. Mas eu não ia quando eu tinha 15 anos, porque eu tinha medo de viajar, medo de sair de casa. Eram muitos medos, sabe? Eu achava que realmente tudo poderia me levar à morte. Qualquer coisa era um perigo. A ansiedade identificava para me proteger que tudo era um perigo. E, enfim, muitos detalhes que aconteceram na história, mas aí eu lembro que quando eu fiz 19 anos, eu me apaixonei pelo meu atual esposo, né? E aí eu começava a pensar, ele não sabia no começo que eu tinha esses problemas, eu falava, gente, como é que eu vou contar pra ele? Gente, como é que eu vou casar? Porque se eu não conseguia dormir sem meus pais, né, eram o meu vínculo de segurança, como é que eu ia casar? Morar sem meus pais, eu ia levar meus pais comigo, sabe? Enfim, gente, me levantei, Deus foi começando a me dar força, me aprofundei na obra, e aí eu falo que um ponto de partida foi meu batismo com o Espírito Santo. Muita coisa começou a mudar, sabe? Parece que quando o Espírito Santo... Não que eu não tinha o Espírito Santo antes, eu era já convertida, enfim. Mas quando realmente eu recebi aquela plenitude do Espírito Santo, eu recebi uma força diferente, uma força espiritual e especial que me deu, sabe, uma garra, assim, para vencer o que eu não conseguia vencer. E aí, dali, eu fui fazendo várias coisas para melhorar, né? Comecei os planos de leitura bíblica, que eu boto tudo isso no canal, gente, mas eu sempre falo, meu canal é a minha vida, sabe? Eu faço isso para mim, primeiramente. Realmente ali eu boto para as outras pessoas, mas quando eu faço propósito, eu falo, eu quero melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso ler a Bíblia todo dia. Aí eu lancei o propósito, sabe? E ali eu vou impactando outras pessoas, mas é primeiro para minha vida. Minha mente mudou demais quando eu comecei a ler a Bíblia diariamente. E ali aos pouquinhos eu fui não evitando, coisa que eu sempre fiz, né? A ansiedade ela vai tentar fazer com que você evite, né? Que você fuja das coisas novas que aparecem, que te dá medo, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui me expondo a esses, entre aspas, perigo,
e desmistificando esses pensamentos ruins que foram dizendo que não, na verdade isso não era perigoso, na verdade subir no altar e cantar sozinha, não é perigoso, pregar não é perigoso, sabe? Enfim, gente, comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer terapia, e aí mais pra frente eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver, como é que apareceu? Tá aparecendo pra vocês? Tá, né? Tá aparecendo? Agora tá. Tá. As fases da melhora, né? Que eu usei 3 coisas aí. O batismo, né, com o Espírito Santo, a leitura diária da Bíblia, que me trouxe fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, algumas inseguranças que eu tinha, medos, pavores, eles foram curados através da leitura bíblica. Gente, leiam a Bíblia, amem a palavra, ela vai te curar de muitas coisas da sua mente. Você vai realmente conseguir assumir essa sua nova identidade. Porque você vai olhar aquilo ali e vai saber, é isso que eu sou. Não é isso que diz na minha mente que eu sou. Não é o que dizem sobre mim. Talvez disseram sobre você, seus pais, que você não vale nada. Enfim, eu costumo dizer, até quando Raquel está tendo Benjamim, a Bíblia diz que ela quer chamar ele de Benoni, né? E fala, ele é o filho da minha aflição, eu estou sofrendo. E aí vem Jacó, acho que é isso, né? E fala assim, não, ele é o filho da mão direita. Ou seja, às vezes a mãe... Não a mãe, literalmente. A mãe pode ser alguém que você é apegado, enfim. Ela quer te dar um nome sobre a sua vida. Você é um Benoni, filho da aflição. Mas a gente tem que ficar com o que o pai diz. O que o pai diz é o que vale sobre nós, sabe? É Benjamim, é o filho da mão direita. Não é o que a mãe diz, né? Não a mãe de vocês, gente. Assim, entendam, né? É o que o pai diz, o nosso pai, Senhor. É isso que vale sobre nós. Outra coisa, terapia. Fiz terapia, me ajudou muito. Psicóloga cristã, gente, porque a psicóloga que não era cristã não me ajudou muito. Mas não vou generalizar, tá? Foi um caso específico que ela dizia, eu acho que ela acreditava, acho que em Freud, não sei. Ela falava que tinha que fazer sexo para poder ficar curada. Eu falei, gente, mas desde quando sexo resolve as coisas, gente? Se fosse assim, de casado, às vezes não tinha problemas. E ali eu falei, gente, tá repreendido em nome de Jesus, sabe? E eu conheci pessoas que foram para consultas com... profissionais que deram esse mesmo conselho, gente. Outro profissional, o mesmo conselho. E essa pessoa realmente aceitou o conselho, enfim. Sabe? Então, eu vi realmente uma artimanha de Satanás. E aí, pesquisei uma psicóloga cristã que podia me ajudar sem ir contra os meus princípios. Então, fiz terapia, exercícios. E exercícios físicos, gente. Melhor ansiolítico, exercícios físicos, sabe? Correr, nadar, não sei qual que é melhor para você. Mas faça exercícios, é muito bom. Algumas técnicas rapidinho para passar para vocês. Respiração diafragmática, que é o quê? Não é respiração quando levanta, o peito. Não. Essa respiração é errada. Faz o seguinte, se vocês tiverem contato com algum bebê aí na igreja, enfim, em casa, olhem como é que é a respiração do bebezinho. Quando ele respira, o que levanta é a barriguinha dele, não é o peito. Porque ao longo da vida, a gente vai tendo alergia, enfim, começa a respirar errado. Mas o certo é a gente respirar aqui, ó. Vou ficar em pé aqui, ó. Você botar a mão aqui, ó, que vai levantar, ó, é a barriguinha, ó. Não é o peito. Essa é a respiração que a gente nasce, é a respiração diafragmática, que o diafragma, né, é um músculo aqui que suporta o pulmão, que, enfim, faz a respiração ficar melhor, tá? Então, quando vocês veem um bebezinho, vocês veem, isso é muito legal. Quando você tá muito ansioso, você começa a respirar rápido, começa a hiperventilar e você não consegue mais pensar, porque você não tá jogando oxigênio pro seu cérebro. Então, no momento que você está se sentindo ansioso, para e respira com essa respiração. Vai te ajudar muito, vai fazer você voltar, sabe? Respira calmamente. Outra coisa, folhinha. Eu tô até com a minha aqui. Ah, deixa eu ver. Acho que meu esposo guardou. Ah, não, tá aqui, ó. Peguei uma folhinha. Escreva algumas coisas. Podem ser versículos. Eu botei 10. Vou ler aqui os meus, ó. Relaxa. Os pensamentos são só pensamentos. Você vai conseguir, Deus está cuidando de tudo, você é capaz, eu sou muito amada por Deus, Deus tem planos para mim, enfim. Leia, por exemplo, umas 3 vezes ao dia. Quando vier um pensamento negativo, um exemplo, Yasmin, você é odiada, vai vir esses pensamentos assim, sabe? Não, eu sou muito amada, porque meio que isso aqui vai ficar no seu automático. Aí, tanto você lê, vai ficar no seu automático. Isso aqui parece bobeira, gente, algumas técnicas, mas fazem sentido. Às vezes vem um pensamento assim estranho, não, relaxa, Deus está comigo, Deus está cuidando de mim. Realmente funciona. Outra coisa, questionar os pensamentos. Muito importante a gente questione esses pensamentos. Como eu falei, estou falando sempre, né? Quando vier um pensamento, não acredita, não dê crédito para ele de cara. Não, não, não. Ai, você vai morrer. Ai, você não é amada. Ai, você é desprezada, ninguém gosta de você.
não acredita esses pensamentos, tá? Questiona eles. Mas por que eu não sou amada? Não, mas Deus entregou o único filho dele por mim. Eu sou muito amada sim. Não, mas aconteceu isso, sabe? Começa a questionar. Porque você vai começar a perceber que esses pensamentos não têm fundamentos. E aí você vai o quê? Minimizá-los, sabe? Eles não vão ter a força que parecem ter quando vem na sua mente. Você começa a minimizá-los. Outra coisa, começa a não tentar controlar o pensamento, sabe? Mas só acompanhar, como eu falei. Lembra disso, né? Não pense no elefante azul, enfim. Quando você tenta controlar o pensamento, eu não vou pensar nisso, não. Mais ainda você vai pensar. Acompanhar o quê? Vem um pensamento negativo, muito ruim, deixa ele passar. Eu tenho uma psicóloga que ela fala que pensa como se fosse uma criança chata, pensamento negativo. Ela tá ali te perturbando e só deixa ela ficar ali. Não tenta combater, não tenta, sabe? Deixa ela ficar ali. Você tá arrependendo de Jesus. Mas não tenta, sabe, brigar com ele, não. Deixa ele ir embora, porque no mesmo jeito que ele veio, ele vai. Aí falei, né, um pouquinho antes, exercitar, terapia e meditação mindfulness. Recebo muito essa mensagem. Yasmin, pode fazer meditação? É pecado? Gente, a meditação, pelo menos mindfulness, ela não tem problema nenhum. Eu não conheço as outras meditações, mas essa aqui, estritamente, ela é sobre te colocar no presente. Essa meditação, ela tem no YouTube gratuitamente e ela fica falando coisas do tipo assim, feche seus olhos, comece a reparar no barulho que está à sua volta, repare na sua mão, repare no seu pé, repare na sua coxa, na sua respiração, comece a reparar. Ele te coloca no presente. E mais uma vez, parece bobeira, mas a ansiedade, ela sempre tenta te colocar no futuro. Ela não te traz presente. Você começa a pensar, isso der errado, e se acontecer aquilo, sabe? Então, essa meditação, ela consegue te colocar no presente. Ela começa a fazer você pensar no agora. Começa a você reparar as situações, o barulho que você está ouvindo. E, mais uma vez, parece bobeira. Eu já sei que algumas pessoas acham que é bobeira. Mas fazendo isso com o tempo, não é um dia que vai ficar tudo bom. Mas fazendo isso com o tempo, você começa a entender a estratégia, que é você se colocar no presente, sabe? Basta cada dia o seu mal. Vem cá, no presente. O dia amanhã é amanhã, sabe? Vou me colocar no presente. Esse daqui é um textinho que eu botei no Instagram, acho que faz uns 2 anos. Eu tava no ônibus voltando para casa. Atualmente eu trabalho, não sei se vocês sabem, eu trabalho para os filhos do missionário, Felipe Soares e o Marco Soares. Eu trabalho na assessoria de comunicação deles. Então eu tenho que ir até o centro da minha cidade para ir lá para a Lerge. E aí, coisa que eu nunca faria, gente, quando eu era menor, nunca faria isso. E aí eu tava no ônibus e vi isso, saída de emergência. Na hora que eu vi isso, eu fotografei e falei, preciso fazer um texto. E ali eu botei, né? Quando você lê saída de emergência, você pensa em momento de pânico, né? Situação de perigo, talvez um incêndio, arrastão, coisas palpáveis, perigos reais. Mas durante anos, a emergência para mim significava sair de casa, pegar um ônibus, andar sozinha, estar em ambientes com muitas pessoas, ter uma vida normal como todo mundo era um sonho distante. E eu, uma pessoa que sempre achou que isso nunca ia passar, eu posso dizer com todo amor para você que vai passar. Você que passa por isso, que conhece alguém que passa por isso. Você vai vencer isso. Eu sou a pessoa que eu falo que eu nunca venceria, gente. Era muito difícil para mim. Mas assim, confia. Se eu venci, vós também vencereis. Se você hoje não confia em você, creia em Jesus. Confie em Jesus. Você pode não confiar em você, no seu controle, mas confia no controle de Deus. E tenha fé, porque vai ficar tudo bem. O teu coração acelerado não é um ataque de coração. A respiração ofegante não vai te matar. As suas mãozinhas, que, sabe, já vão parar de tremer. E você vai ver que passou. Simplesmente como veio, foi. E vai chegar um tempo onde você não vai pensar na ansiedade como... Você vai pensar na ansiedade como uma pessoa chata que está ali tentando tirar sua paz, mas você tranquilamente consegue ignorá-la. Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Então, para finalizar, eu queria falar uma historinha muito rapidinha para vocês, que me ajudou muito, que fala sobre o rio e o mar. Nós somos o rio, Deus é o mar. A gente, ó, que bom que eu trouxe água aqui, ó, dá para fazer para vocês, ó. Nós somos o rio, finitos, Deus é um mar infinito. E a gente vai passando por isso, ó. Ai, o problema da minha mãe. Ai, meu Deus, o medo de morrer. Ai, o medo de não passar no concurso. Ai, meu Deus, será que eu vou casar? Ai, Senhor, meu namorado vai me largar. Olha só como é que a gente está enchendo, né? Todo tempo. Uma hora, esse rio ele vai transbordar. E para que ele não transborde, porque a gente é ser humano, a gente vai, às vezes, pegando, a gente que às vezes aconselha outras pessoas, isso acontece muito, né, pastora? Você vai pegando ali um problema de um, um problema de outro, você vai querendo ajudar, vai querendo, ai, meu Deus, me ajuda a ajudar. E a gente vai estar assim, como um rio. A solução para esse rio não transbordar é a gente desembocar no mar, né? É o que o rio tem que fazer, né? Ele pega o caminhozinho dele, às vezes abre uma brechinha
e desemboca no mar, e assim ele não transborda. E nós, como rios, Deus, como mar, precisamos sempre fazer isso. Essa questão de colocar a ansiedade no Senhor, eu vejo como esse rio, sabe? Para não transbordar, ele pega, ó, e joga, desemboca no mar. É aquela preocupação que vem, que você não pode controlar. É aí que tá. Às vezes a gente segura pra gente coisas que não estão no nosso controle. Joga de fato isso para Deus, sem pegar de volta. Joga para Deus confiando. E para isso, você tem que ler a palavra, porque ela vai te trazer a fé, que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Se mergulha de fato nela, sabe? Em oração. Joga isso tudo no mar, porque Deus todo mundo pode desprezar, pode não superar suas expectativas, mas Deus nunca vai nos frustrar. Mas também trazendo nossa autorresponsabilidade. Também não é jogar tudo para Deus, né? Mas sabendo que o que eu posso fazer, eu preciso fazer por mim. Se eu tenho uma coisa que eu não posso controlar, eu também não vou ficar enchendo a minha mente disso, sabe? É também saber agir no natural e no espiritual. E para finalizar, eu tenho esse versículo aqui. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, né? Jesus falando. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Isso aqui era um vídeo, eu não sei se vai sair com áudio. Se não estiver saindo, vocês podem me avisar? Que aí eu tiro. É um vídeo de 2 minutinhos. Ó. Não? Não? Ah, então tá bom. Enfim, esse vídeo eu falava que o Salmo... Deixa eu parar aqui. O Salmo 139, né? Ele fala muito sobre que Deus nos conhece, que Deus está com a gente, né? É um salmo que me curou muito da solidão. Porque às vezes, quando a pessoa tem depressão, ansiedade, ela primeiro se sente sozinha, que você às vezes não conhece ninguém que tem isso, você se sente sozinho no mundo, você acha que não vai conseguir vencer. Às vezes a gente parece até Jesus, né? Senhor, me abandonaste, a gente não consegue se sentir seguro, sabe? E esse Salmo 139, ele fala muito sobre isso. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Podem abrir aí também? Eu não lembro quais versículos que eu falei. Mas Salmo 139, versículo 1. Ele fala assim, ó. Ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando eu me deito, quando me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando eu viajo e quando eu descanso. Sabes tudo que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, já sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. E esse conhecimento é maravilhoso e demais para mim. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Né? E ali ele vai falando isso, o 13, ó, tu formaste meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem, porque tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia e quando acordo, tu ainda estás comigo. Gente, pensar nesse salmo, nossa, ele sempre me emociona em saber que quando eu tinha medo de qualquer coisa assim, sabe? Não adianta, exemplo, entrar no elevador e ficar parado. Quem vai ter medo disso? Gente? Meu Deus, Senhor, me livra disso. Mas entender que se eu estiver parada, presa no elevador, Deus vai estar lá comigo. Eu não vou estar mais segura estando fora do elevador do que dentro do elevador, sabe? Se eu estiver num avião, num navio, a gente tem medo, né, de fazer viagem de navio. Se eu estiver no navio, ele vai estar comigo. Se eu estiver no conforto da minha casa, ele vai estar comigo. A minha segurança está em Deus, naquele que me formou, sabe? Entender que ele me teceu no ventre. Gente, isso é muito, muito preciso. Isso é muito grande pra gente, sabe? Desmistificar tantos pensamentos que muitas vezes o diabo coloca na nossa mente, ou às vezes nossa mente pensa mesmo de que não vamos conseguir, não vamos chegar lá. Deus, ele nos teceu ali no ventre, sabe? Ele nos formou. Pra quê? Será que seria para te deixar sucumbir? Será que seria para te deixar morrer ou ser vencido por uma coisa tão pequena?
Não, esse Deus que te viu ali, que te formou, que te escolheu, é o Deus que hoje te levanta em nome de Jesus, é o que te diz, não desista, vai, continua, ele está do teu lado, você vai vencer mais essa, não desista. E todos vão dizer que Deus, o Deus da tua vida é grande, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, eu sei que eu falo muito rápido, mas assim, vocês vão passar por essa. Tá? Vocês vão vencer essa e mais, ainda vão conseguir ajudar muitas outras pessoas a passar por isso também, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, muito bom. Eu lembrei também de uma situação, vou falar aqui rapidinho, depois quem quiser também pode fazer perguntas, pode fazer também um comentário, tá? Mas eu lembro que quando eu morava em São Paulo, lá em São Paulo, tipo assim, os transportes públicos, o metrô, o trem, tipo assim, é muita gente mesmo. E eu lembro que eu tinha tanto medo daquilo que eu não saía depois das 6 da tarde, que era quando começava o horário do pico lá, que a gente fala, né? E eu não saía, sabe? Eu não pegava ônibus sozinha, eu não pegava metrô, eu não pegava trem, porque de pensar que eu ia chegar lá e ia ter aquela multidão de gente, eu ficava totalmente travada. Então, assim, muitas vezes, dia de domingo, eu ia, tipo assim, quase 2 horas antes para a igreja. Porque eu sabia que no horário, se eu fosse para ir no horário, teria muita gente. Então, tipo assim, eu fazia as coisas que eu queria fazer, eu fazia, tipo, muito cedo, antes de vir aquele pessoal todo, né? Porque aquilo me travava, né? E eu lembro também que... Mas isso eu tô sendo tratada, né? Eu tenho muito medo de chuva. Quando eu vejo que começa a escurecer, eu não saio da minha casa, entendeu? Porque, tipo assim, eu já penso que vai cair um temporal e eu vou morrer, não sei o quê. Então, tipo assim, é algo que me trava mesmo, a chuva. Deus ainda tá me libertando disso. Mas a questão do transporte... Então, eu tinha medo do raio. Onde eu ia, eu perguntava, tem para-raio? Eu achava que o raio ia cair na minha cabeça. Sim, nossa, eu tenho muito medo de chuva, de vento, e aqui em Portugal venta muito quando tá chovendo e eu fico desesperada, mas em nome de Jesus eu já tô sendo liberta disso. Mas a questão do transporte público, lá em São Paulo eu não fazia nada sozinha, não pegava transporte público nada sozinha. E quando eu cheguei aqui em Portugal, tipo assim, aqui o negócio pega mais, né? Aqui ou você vai viver sua vida, entendeu? Então, tipo assim, é claro que os transportes daqui não tem nada comparado com o de lá, né? É menos gente. Mas mesmo assim, antes da pandemia, quando eu pegava o comboio aqui, também era muita gente. Só que assim, eu precisava ir trabalhar, né? Era uma questão de sobrevivência. E eu, tipo assim, eu tinha que ir trabalhar. Porque se eu não fosse trabalhar, né? Ninguém podia me levar. E eu comecei a ir, né? E depois de um tempo eu comecei a perceber que, tipo assim, a multidão dentro do transporte público já não me afetava mais. Então, assim, eu conseguia ir trabalhar tranquilamente, eu conseguia ir, sabe? Tipo assim, eu até brinco, né? Que eu não tinha medo de estar, eu tinha medo de estar na multidão lá em São Paulo, mas aqui, tipo assim, eu vou pra frente da plataforma para eu ser a primeira a sentar, entendeu? Eu entro no meio do povo, entendeu? Então, tipo assim, mas a ansiedade e o medo é algo que trava a gente, né? Da gente fazer o que a gente quer fazer, do que a gente precisa fazer, né? E eu gostei muito. E eu gostei muito também, rapidinho, só daquela parte que você falou, que Deus ele nos quer do jeitinho que nós somos, né? E eu estava ouvindo uma pregação já tem um tempo e essa frase foi até da Ana Paula Valadão e ela falou que Deus ele nos quer do jeitinho que ele nos fez, só que um pouco transformados, um pouco não, né? Totalmente transformados, mas do jeitinho que ele nos fez, né? E aí você falou sobre isso e eu lembrei sobre essa pregação que eu vi e é verdade, né? Assim, a questão do medo da chuva, quando eu tinha... o interessante é você, tipo assim, se tem o medo da chuva, é sua mente querendo te proteger. Você tem que entender. Ela tá querendo te proteger de quê? O que ela entendeu como perigo? E aí você realmente monitorar esse pensamento. E se quiser escrever, escreve mesmo. Qual é o medo da chuva? Quais são as posições que minha mente cria com a chuva? E trazer, é como se fosse assim, um pensamento de escuridão, trazer a luz para esses pensamentos. Sabe? Realmente como se pensa assim num tribunal e você é o advogado. E ali o outro advogado lá do pensamento ruim botou lá, a chuva pode fazer isso com você. E aí você vem questionando esses pensamentos, sabe? Trazendo a lógica, porque às vezes não tem lógica. Qual você tem medo do vento? Às vezes eu tinha medo do vento, sabe qual era? Ele me levar. Aí eu começo. Quantas vezes o vento já levou uma pessoa? Aí eu começo a pesquisar, né? Para você ter fundamento. Quantos
quilômetros não sei, de rapidez o vento precisa para levar uma pessoa. Tá. Quantas vezes já chegou em Portugal essa quilometragem de vento? Nunca. Parece bobeira, mas quando você vai vendo, aquilo vai... Cara, no final você vê que você às vezes está tendo medo e aquilo não tem lógica, não tem fundamento. E aí a gente consegue, aos poucos, sabe, se libertando de algumas mentiras, né? Eu falo que é combater as mentiras com a verdade. Mas é difícil, não é fácil não, mas a gente consegue, a gente chega lá. É verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Essa questão é bem interessante, né? Porque a gente sofre com uma preocupação, né? A gente fica preocupado com algo que talvez nem vá acontecer, né? Eu lembro que eu tinha bastante medo de andar de avião. E quando a gente vem para cá, não tem como, né? Ou você vem de avião, e às vezes eu ia muitas vezes para o Brasil sozinha, com meu É filho. como navio. E eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Aí uma vez o missionário falou para mim, falou, irmã, não é muito ser boba, porque se você morrer, do chão você não passa, vai ser um tombo, né? Você não vai. E se for a sua hora, vai ser a sua hora. Quer você esteja lá em cima no avião, quer você esteja aqui, né? E aí depois que ele me falou isso, eu falei, realmente. E aí teve um dia que teve uma irmã aqui da igreja que o filho dela, do interior aí do Brasil, estava trabalhando com enxada. E ele foi fazer alguma coisa e acho que ele teve que levantar a enxada. E quando ele levantou a enxada, aquela parte de ferro caiu em cima dele e ele morreu. Então isso me fez entender que assim, realmente não precisa de você estar andando de avião, né? Não precisa você estar fazendo nada tipo perigoso demais. Porque se for a sua hora, vai ser a sua hora, independente daquilo que aconteça, né? E a Yasmin falou no início isso, e é bem interessante a gente descansar no Senhor. É a gente confiar realmente, dormir realmente. Enquanto eu estava falando, eu estava lembrando de um episódio no avião que até esse dia estava o pastor Jaime com a gente estava indo para a França. Indo não, vindo. Daqui para a França tem muita turbulência, muito mesmo. E nesse dia tava um horror. Só que eu estava tão cansada, mas tão cansada, que eu dormi a viagem inteira. E dada uma certa hora lá do voo, apagou todas as luzes do avião e acendeu a saída de emergência. Acendeu a saída. E eu tava tão cansada que eu vi que todo mundo ficou assim, sabe? Eu olhei tudo. Até meu marido tá aqui do meu lado, ele lembra disso. De vez em quando a gente comenta sobre isso. A gente, meu Deus, mas a gente vai sair pra onde? A gente vai fazer o quê aqui em cima? Ai, eu tô tão cansada. Eu lembro que eu dormi. Eu não me preocupei naquele momento. Eu dormi literalmente. Eu só me lembro de quando o avião pousou, todo mundo aplaudiu muito, porque aquele tinha sido um voo muito turbulento. Então você estava falando, né, da gente dormir, como Jacó dormiu, né, da gente descansar. E é essa, né, essa confiança que a gente precisa ter, que nós somos filhos e Ele é o nosso Pai. Então, como Pai, Ele vai estar cuidando sempre. Lógico que nós não estamos isentos de passar por isso. Passamos. Você falando aí muitas questões, você falando, eu me vendo, porque né, é algo comum, né? Você está falando dessa questão da periculosidade do Brasil. Acho que é isso assim mesmo que fala. E eu fico aqui, eu fico com o coração na mão, porque o meu filho tá aí, né, no Rio de Janeiro. Às vezes eu fico falando com o pai dele, e o pai dele fala, bem, descansa, confia. E eu oro, Senhor, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalho, sentinela, meu Deus, tá. Mas eu tô sempre essa agitação, nessa inquietação, né? E isso faz parte, como você está falando, isso faz parte da nossa vida. É algo que está dentro de nós. A gente só precisa realmente encontrar esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio e pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda, né? Eu não sei se você já leu o Salmo 55, mas é um salmo que, assim, para quem tem, assim, esse tipo de problema, eu amo esse salmo e eu indico ele para todas as pessoas que estão ou com ansiedade ou com depressão, porque o Davi fala muito sobre isso. Depois vocês podem ler também. E nessa questão, né, Yasmin, que a gente tem vivido agora de pandemia,
a gente tem ouvido que tem aumentado muito crise de ansiedade, né? E por conta disso, suicídio, né? Então a gente vê realmente que tem uma carga muito pesada sobre as pessoas e às vezes as pessoas não sabem como lidar com isso, né? E eu acho que esse assunto de hoje foi bem pertinente, bem importante e a gente tem que passar para frente porque realmente é algo muito bom. Já falei demais, né, gente? Pode falar aí. Não, tá ótimo. A Gabi queria falar. Eu acho que a minha mãe colocou a mão no ar porque ela quer falar a mesma coisa que eu não sei. Mas até a pastora sabe disso, que eu já sofri muito, muito com ansiedade. E às vezes até vem umas crises assim, mas muito menos. Quando eu entrei para a escola, porque aqui em Portugal, a pessoa quando chega no ano, quando acaba o nono ano, ela tem que escolher o que que ela vai fazer da vida, porque ela tem que escolher a área que ela quer. E aí eu escolhi uma área que era o meu sonho. Sempre meu sonho de criança foi ser médica, então eu entrei para a área de ciências. E aí eu comecei a estudar e não estava dando certo. Tava tudo dando errado. Eu via a professora pegava muito no meu pé e começou tudo a dar errado na minha vida. Minhas notas não tinha nota suficiente e isso me criava muita ansiedade. E teve uma vez que eu tive uma crise muito forte. Até minha mãe pensava que era demônio, isso é verdade. Minha mãe pensava sempre que acontecia isso, ela pensava que era demônio. E ela até me levou no médico e o médico perguntou pra mim, fez um monte de pergunta pra mim e ele no final virou pra mim e falou: "Você não tem nada, isso só pode ser crise de ansiedade. Você não tem nada. Eu vou te receitar um remédio e pronto, quando você tiver essas crises, você toma esse remédio". E foi um remédio muito forte. Quando eu tomava ele, eu ficava totalmente. Não estava em mim, eu ficava completamente dopada. E até eu fui. Acho que nesse dia que eu fui no médico, eu fui na casa da pastora e ela me aconselhou a não tomar esse remédio. Eu lembro que eu tomei esse remédio umas vezes e eu ficava muito mal, até que chegou um dia que eu joguei esse remédio fora. E nunca mais eu tomei. Pronto, foi melhorando. Há um tempo atrás, eu tive uma crise, mais uma crise. Foi muito forte. Realmente eu fiquei muito fora de mim. Até minha mãe chamou a minha tia, porque ela realmente pensou de novo que era demônio, porque foi uma coisa muito, muito, muito forte. E pronto, eu só queria dizer que essa ansiedade, a minha ansiedade tem passado muito porque eu tenho colocado aos pés de Jesus, né? E como eu já falei aqui numa outra live no Zoom, eu já falei que quando eu vou chorar, coloco um louvor e eu vou para os pés de Jesus. E isso é uma coisa que tem controlado muito a minha ansiedade e na verdade é o que controla a minha ansiedade mesmo. E pronto, tenho melhorado. E com essa palavra que você deu, realmente foi um empurrãozinho para eu realmente ser curada em nome de Jesus. Jesus, é isso aí. E assim, a questão de remédio, sim. Os psicólogos, eles sempre falavam, porque o remédio, ele atua como? Eu até entendo eles. Tudo que eu passei de tentar driblar os sintomas sem o remédio, seria muito mais fácil com o remédio. O remédio, ele não atua no pensamento, ele atua no sintoma. Então, por exemplo, a ansiedade achou que alguma coisa estava em perigo, descarregou aquela adrenalina, me deu acesso de coração, tal. O remédio, ele baixaria esse sintoma, o que automaticamente a minha mente entenderia que eu não estou mais em perigo, sabe? Seria um ciclo assim. Só que eu também tinha essa questão, eu falei, eu não vou aceitar tomar remédio, porque eu tenho uma pessoa na minha família que toma de remédios controlados e eu nunca vi melhora na vida. Mas assim, é claro que eu não vou ser preconceituosa, porque eu sei que tem pessoas que precisam, se tiver que tomar, claro, vão tomar. O médico é uma autoridade, mas isso era algo particular meu. E ali eu falei, não, eu vou na cara e na coragem. Então eu fui nesses subterfúgios. Eu fui fazer exercício físico, que me ajuda muito, né? Que exercício físico, ele libera várias coisas boas do seu cérebro, neurotransmissores do bem-estar, enfim, é essencial, gente, é o melhor ansiolítico. E fazendo essas outras coisas, terapia, monitorando pensamentos, sabe? Todos os esforços que a gente consegue fazer para melhorar. Mas eu também era assim, eu não aceitava não, porque eu achava que não ia, sabe, ia me deixar meio grogue, eu não ia conseguir, sabe, ter as funções normais. Mas também não acho errado quem toma, não. Claro, há um ciclo para tudo, né? Há um momento para tudo.
Amém. Carlane, quer falar? Boa noite, eu sou a mãe da Gabriela e quero falar, tudo bem, Yasmin? Um pouquinho dessa situação que foi bem complicada mesmo da gente ver o filho nessa situação e realmente você vê que olhar o natural e também olhar o espiritual, porque é isso que eu queria fazer a pergunta que você falou no início da live, que era para a gente ver a diferença entre possessão, não é, e opressão. Que eu acho que o que estava acontecendo não é que ela estava possuída por inimigo. Acho que ela é uma opressão que levava ela a ter aquele episódio que ela ficava, ela queria. O episódio é horrível, a pessoa quer se matar, a pessoa quer fazer coisa que não deve, fala o que não deve. E a gente, como mãe, você fica entre assim: o que que eu faço? Eu oro, eu chamo o médico, você fica sem saber o que você faz, né? Realmente é muito complicado. A pessoa começa com falta de ar, parece que vai morrer mesmo. É uma sensação, não sei se quem já passou já viu, não é muito bom de ver, ainda mais uma mãe que sabe o lado espiritual e também o lado natural, né? E realmente eu pensava que era uma opressão, não é que ela estava possuída, mas que ela estava oprimida. Então, essa Gabriela achava que eu falei que era demônio, mas não era que ela estava endemoniada, é que ela estava, entendeu? Oprimida. Então, ela precisava de oração para essa libertação. E realmente só Jesus podia curar ela nessa fase. Eu estava ali para ajudar, mas eu sabia que essa fase realmente é só Jesus que pode libertar, né? Que eu também já passei por sintomas parecidos e enfim, e não tinha Jesus na época, eu nem sabia o que fazia. Então, é nessa situação que eu queria que você esclarecesse, assim, para eu... Uhum. Assim, em 2 Timóteo diz que Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas de amor, equilíbrio e, né, domínio próprio, tempero, não, fortaleza, né? Então, eu já entendo que se há um espírito de medo, pela Bíblia, né? Não foi Deus que nos deu, né? Foi o diabo que está tentando colocar. Mas eu penso exatamente assim, né? Há uma diferença entre possessão e opressão. Já teve casos na igreja de depressão e, enfim, ansiedade que eram demônios? Teve casos que eram demônios. Mas também teve casos que não eram demônios. E a gente vê isso até na Bíblia, né? Tem casos que a Bíblia diz, né? Que eu não sei exatamente qual, mas acho que alguém, se alguém me ajudar, se alguém lembrar, mas tipo assim, tem casos que a Bíblia diz que Deus curou, expulsou o demônio, não, que a pessoa, Jesus expulsou o demônio e a pessoa foi curada. E em outros casos, Jesus só curava, sabe? É como se fosse assim, algumas cegueiras eram através do demônio e algumas eram simplesmente curas, sabe? Não sei dizer, mas um dia Deus me fez pensar sobre isso, que nem tudo é demônio, nem toda doença é demônio. Às vezes, tem doenças, sim, que são demoníacas, e acredito que toda a base da doença é o demônio que Jesus levou, e o demônio está querendo colocar, né? Mas a gente precisa saber lidar, porque senão eu ficava muito confusa, porque eu já era batizada, tinha uma vida em santidade diante de Deus, não tinha mágoa, porque pode ser uma porta que também pode entrar, né? E tinha essas coisas. E quando na outra igreja falava que era demônio, eu ficava muito mais confusa. Porque, meu Deus, o que eu estou fazendo então de errado, sabe? E ali na Igreja da Graça teve um pastor super esclarecido que falou assim, não, já passei por isso também. Aí ele até citou que o pastor Jaime também, quando foi para a Igreja da Graça, ele tinha também síndrome do pânico. Eu falei, nossa, o pastor Jaime, hoje ele faz isso tudo. Né? São histórias de vida que a gente fica assim, ah, glória a Deus, vou conseguir também. E daí, eu penso isso. Pode ser que alguma ansiedade seja possessão? Acredito que possa, né? Ter portas que o diabo colocou. Mas eu acredito também que algumas são opressões, sabe? É como se realmente o diabo está tentando te oprimir. Cabe a nós ou não, enfim, deixar ele entrar. Mas ele está ali, jogando setas, né? São os dados inflamados do maligno. E é como, tipo assim, nossa mente, ela cria os pensamentos ansiosos, enfim. Cria, mas o diabo também pode dar um pãozinho, né? Pode ali oprimir para que aquilo fique mais pesado. Mas, por exemplo, no meu caso, não é demônio. É realmente essa opressão. E eu, assim, o batismo do Espírito Santo me ajudou, a leitura bíblica, mas a terapia também me ajudou. Eu fiz tudo junto. Eu não posso dizer assim, desmerecer a terapia, sabe? Que é algo natural, né? Algo espiritual. Não posso desmerecer, que me ajudou demais. Não posso desmerecer a leitura bíblica, jamais. Não posso desmerecer a atividade física. Eu acho que, assim, Deus, ele faz tudo perfeito.
Se tem a terapia, foi porque ele deu sabedoria. Se tem a atividade física, foi porque ele também falou na Bíblia que é pra gente se exercitar também o corpo. Então, eu penso assim, sabe? A gente não pode ir só pro espiritual, só falar assim, só Jesus resolve. Mas também tem o natural, que a gente precisa entender como é que funciona, sabe? Nossos pensamentos, monitorar eles, entender a causa, nos conhecer, como eu falei. Eu queria muito combater minha ansiedade. Eu falava, mas Deus, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Por que eu sou assim? Eu não quero ser curada. E eu entendi que não vou ser curada da ansiedade, porque é uma coisa que é do corpo. Eu só preciso realmente equilibrar. Então, eu acredito que, de repente, não era o demônio, sabe? Mas aquela opressão e ela realmente não sabia como lidar. E, às vezes, no momento de crise, a oração, assim, quando vai orar, no momento que está em crise, às vezes é até pior, sabia? Eu lembro que quando eu era jovem, quando tinha crise, quando queria orar, eu ficava mais nervosa, mas não era o demônio. Mas é que nesse momento, quando você está orando, parece que os pensamentos ficam mais intensos, que você está querendo travar eles. Não sei se você consegue entender, mas a pessoa está orando sobre pensamentos que eu não quero pensamentos. Então, hoje é muito mais... Quando a minha mãe tava dizendo que era, ou, tipo, tava orando na minha cabeça, eu ficava pior, ela achava que era mais ainda, e eu ficava mais ansiosa. Eu te entendo. Hoje, qual é a estratégia que eu faço quando eu vejo alguém passando por isso? É tentar desfocar a pessoa daquele pensamento. A pessoa tá com medo de alguma coisa, eu tento, sabe, puxar outro assunto, sabe? Eu tento tirar aquele foco ali, para que ela saia ali daquele momento, ali, daqueles pensamentos. Mas não sou psicóloga, tá, gente? Então, não... A Keila quer falar? Quero. Gente, Olha, ai, não, desculpa. Eu achei que eu tava te pedindo para ativar o som. Ativa aí, mulher. Peraí. aí, foi? Tá ouvindo? Comigo aconteceu também, Yasmin, compartilhar aqui algo com você. Assim que eu cheguei, eu peguei o primeiro inverno aqui em Portugal. E o meu primeiro inverno eu fiquei doente, muito doente aqui. E assim, porque sim, os médicos não sabiam. Passei por 6 médicos, foi quase 12 dias e não sabia. E quando eu cheguei no último médico, eu cheguei no hospital e eles falavam tudo enrolado, né? O nosso português é totalmente diferente do português aqui de Portugal. E eu já estava ansiosa e eu peguei o médico, ele virou e falou assim para mim: eu vou te abrir, eu vou te operar. E aquele momento, assim, parecia... Aquilo lá, assim, me deu um acelero tão grande que parecia que eu estava numa montanha-russa, num prédio tão alto. E começou a me bater, e comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal. Aí ele chamou a enfermeira, falou que acho que era para dar uma medicação. Eu creio que deve ser, no Brasil, deve ser aquele remédio que é açúcar, que dá adrenalina no corpo. E ele me deu, ele injetou, eu fiquei pior ainda. E depois daquilo, eu comecei a ficar com crise de ansiedade. Quando chegava, passava alguns momentos, me dava uma crise de ansiedade e de novo parecia que eu estava na montanha-russa. E aí passou uma situação que eu também estava um pouco ruim, eu sempre orando tudo. E um dia o reverendo estava orando, foi o ano passado, e ele falou algo que chamou muito meu coração, porque foi umas 7 horas da manhã que ele estava fazendo oração. Ele falou: irmão, nós temos que começar a declarar a palavra, nós temos que começar a declarar a palavra sobre a nossa vida. E assim, poxa, eu já estou na igreja há muitos anos, eu falava assim, como a Gabi também falou, né, que as pessoas falavam: eu tô demoniada, que é isso? Onde que eu tô pecando? Onde que eu tô com erro, né? Eu falava: Jesus, que eu tô fazendo? E aí, quando ele falou aquilo, até minha filha tava, porque eu tava ruim, minha filha falou assim: mãe, pega um copo de água, ora e fala o que o reverendo tá falando, começa a declarar a palavra. E eu comecei a declarar a palavra e, sabe, comecei a mudar, né? Para quem sabe, eu mexo com cabelo, sempre maquiada, sei fazer, e já fazia uma semana que eu não penteava o cabelo. Já fazia uma semana que eu não tava penteando o cabelo. E aí eu comecei a declarar a palavra e foi. E aquilo foi libertando, sabe? E até liguei pro reverendo e falei: reverendo, preciso contar meu testemunho porque foi real. E a partir daquele dia, toda vez quando eu tô ansiosa, assim, tô desespero, até passei uma situação essa semana, né? Porque, tipo, essa semana era pra mim estar no Brasil, comemorando ali, é meu aniversário, e eu queria, semana que vem, eu queria estar com a minha mãe, e o diabo querendo colocar essa ansiedade de novo, parecendo que eu tava num lugar muito alto, que eu ia cair, e aquela coisa, e eu falei: não, Deus, eu vou para a palavra. E quando eu vi você falando, né, em relação para nós declarar que nós estamos vitoriosas, que nós estamos isso, eu falei assim: Senhor, realmente é uma confirmação que quando nós estiver
o diabo tentar levar por esse caminho de desequilíbrio, como nós temos que ter essa palavra de abençoador na nossa vida e na nossa boca. Porque às vezes nós se encontra, acha pensamentos, como você disse, que parece que nós estamos em pecado, parece que nós não estamos perto de Deus, parece que, assim, eu falo assim, às vezes eu falo assim, nossa Senhor, será que eu realmente estou te servindo? Mas aí eu vou para a palavra, eu busco a palavra, não, eu tô. Aí, assim, eu sou muito comunicativa no meu Instagram, e às vezes eu falo, acordo assim, falo bom dia, falo uma palavra, e aí eu falo assim, não tô falando com ninguém, mas daqui a pouco eu vou e eu falo assim, nossa Deus, aquilo ali que eu tenho, eu vejo, consigo abençoar outra pessoa, né? Eu consigo, assim, foi o que você falou, Deus precisa me transformar a cada dia, mas seja quem é você, porque às vezes nós queremos, com isso eu quero fazer a Keila perfeita, mas não é assim, sabe? E assim, honra e a glória do Senhor, mas você foi muito usado, eu tava relutando, eu falei, Deus, eu vou ou não vou assistir? Mas assim, do começo ao fim, você falou assim comigo de encontro e falo para as meninas como é bom nós declarar a palavra na nossa boca e realmente, assim, tirar isso da mente. Eu tenho essa ansiedade, eu tô endemoniada, eu tenho essa ansiedade, eu tô em pecado. Não é assim, sabe? E é só isso que eu queria estar compartilhando com você. Amém, meu amor. E assim, a Bíblia diz em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis pela renovação do entendimento. Então, essa questão da palavra, ela vai renovando a sua mente, tirando os pensamentos que não são de Deus e trazendo essa renovação. É isso aí. Para que você experimente a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe. Vem para o Brasil aqui com a gente. Pode falar? Aquela. Yasmin, nossa, muito forte mesmo. É como a pastora falou, você foi falando e foi vindo muitas lembranças. Eu falei, meu Deus, como a gente algumas situações a gente estava ansiosa e a gente nem sabia que era ansiedade, né? E uma parte que você falou, que falou muito comigo, que eu lembrei muito, foi que você falou em relação a que você se cobra demais. E eu casei muito novo, eu e meu marido diferença de 16 anos, ele é mais velho, 16 anos mais que eu. E por eu ser muito nova, eu sempre me cobrava assim, eu não vou ser uma boa esposa, porque eu sou muito nova. Tipo, a gente se juntou, eu tinha 17 anos e ele já tinha 33. Então eu falava assim, como eu não vou dar conta, e logo eu engravidei, e foi assim, e até há pouco tempo atrás, foi o final do ano passado. Eu tava me cobrando demais em relação à casa. Nem eram as pessoas, era eu mesma, os meus próprios pensamentos. Tipo assim, eu sempre tentando, eu falava assim, eu quero ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. E, tipo assim, tudo que eu fazia parecia que estava errado. Mas ninguém me cobrava. Ele nunca chegou em mim e falou, você tá errada nisso. Era eu tô errada, eu tô errada. E a minha imunidade abaixou muito e eu acabei pegando o vírus. E foi o final do ano e foi onde Deus mais falou comigo. Foi Marta. Você tá muito Marta, seja Maria. E uma coisa muito forte que Deus falou para mim, ele falou assim, intimidade comigo, eu me emociono porque foi muito forte. Ele falou para mim, intimidade comigo é a mesma coisa intimidade com o seu marido. Você tem intimidade com ele, você agrada ele e Deus foi falando tudo aquilo que eu achava que eu não era capaz no meu casamento. E ele falou assim, tudo aquilo que você está fazendo para o seu marido, da tua casa, cuidando da sua filha, é essa intimidade que eu quero que você tenha comigo. Né? Você está sendo uma boa esposa, né? É claro que eu não vou ser perfeita, ninguém é perfeito, né? Aí ele falou assim, ele levou lá assim, fecha a porta do teu quarto, fica em secreto comigo. E foi mesmo, eu fiquei escondida, né? Porque o meu marido e minha filha não pegou, só eu, e eu fiquei afastada deles. E eu tava muito sobrecarregada, até comentei com a pastora, muito sobrecarregada com a casa, cuidando da minha filha, eu mesmo cobrava demais. E aquilo acabou trazendo uma ansiedade, não lá fora, mas dentro da minha própria casa. Enfrentando eu mesmo, né? E foi quando Deus, assim, veio e mostrou pra mim assim, não, você tá sendo, sim, uma boa esposa, então, seja uma boa filha, porque eu tava me cobrando demais em relação à casa, marido e filha,
e não me preocupando com ele. Eu tava muito Marta, cuidar das coisas de casa e não tava aos pés de Jesus, né? Como a Gabi falou, aos pés de Jesus, ali ouvindo a palavra dele. Foi, assim, uma coisa muito forte que, às vezes, né, as meninas e a Gabi contando que ela sofreu com ansiedade, né? Que é coisa de escola e, tipo assim, muitas vezes mulheres donas de casa, né, passa por isso e, tipo assim, é uma coisa simples, mas não, né? Deus também puxa ali, né? E era isso. Sim. Amém. Eu gosto muito de, às vezes, essa autoestima. A gente confunde muito autoestima com autocuidado. A gente vê que a pessoa está se arrumando e está com baixa autoestima. E não. Estima significa querido, né? Por exemplo, meu estimado amigo significa o quê? Meu querido amigo. Então, a autoestima é eu gostar de mim. Não é nada, né, autocuidado, porque fez o cabelo. Não. É autoestima. Eu realmente gostar de mim. E para isso eu preciso de autoconhecimento. Sabe? E até falei, acho que um pouquinho, né? Aqui na live, da gente se conhecer, entender quem a gente é, entender as nossas qualidades, filtrar as coisas negativas, que às vezes só vem coisa negativa, mas indagar esses pensamentos negativos, né? Até citei aí na generalização que a gente faz muito, né? Daria perfeito para esse caso, né? Eu sou uma péssima esposa. Eu errei nisso, eu sou uma péssima esposa. Ué, mas então, quando eu faço tudo certinho, eu sou uma perfeita esposa, não existe o 880, sabe? O termômetro, né? Frio e quente. A gente é. Tem dia que a gente vai estar ruim mesmo, tem dia que não vai dar certo, outro dia não. E aí a frase que eu sempre uso, não é sobre ser perfeita, é sobre não desistir. Enquanto eu tentei ser perfeita a vida toda, tentei agradar todo mundo, só sofri, gente. E olha, eu ainda tenho um pouquinho disso em mim, de querer agradar as pessoas gostarem de mim. Mas cada vez mais eu estou trabalhando que o que importa é o que ele pensa sobre mim e ponto final. Mas a gente, às vezes, né, se preocupa com a nuvem de testemunha. E tem mais isso. A gente tem que ter muito cuidado, gente, com alguns versículos que a gente lê. E a palavra é sempre suprema. Mas chega na gente de uma maneira distorcida no nosso coração. Por exemplo, aquele versículo assim, ó. Considerai os outros superiores a vós mesmos. Não tem esse versículo? Eu levei a vida toda esse versículo no meu coração, como se todo mundo fosse melhor que eu e eu fosse a pior pessoa do mundo. Sabe? Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas chegou no meu coração desse modo. Então, a pessoa canta melhor do que eu. A pessoa prega melhor que eu. E eu achava que isso era humildade. Porque a gente tá do louvor, a gente é muito assim, tem que ser humilde, não pode deixar o elogio entrar no coração. Pode, cuidado, vigia. Eu peguei isso de uma forma, toda vez que alguém me elogiava, eu não aceitava. Eu me fala, bonita essa blusa, R$10 na feira lá de domingo, lá de Caxias. Bonita sua voz, você acha? Não, eu tava rouca hoje. A gente mesmo se diminui. Só que aí, uma frase muito interessante. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em mim. Isso assim, eu falei, mentira, que o tempo todo eu achava que eu estava sendo humilde, porque eu estava me menosprezando. E era de coração. Eu me menosprezava achando que Deus estava se agradando de mim. Eu não estou sendo soberba, eu sou a pior das piores. E não é sobre isso. A humildade não é só a pior, mas eu pensar menos em mim, olhar para o meu próximo. Sabe, como às vezes a gente destruba tudo da Bíblia, sabe? Quando tem um versículo, né? Que pecador que eu sou, miserável homem. Não é pra gente levar desse jeito, senão aí a gente confunde a cabeça toda. A gente precisa de equilíbrio, gente. Precisa de equilíbrio. Amém, amém, é verdade. Olha, foi uma bênção. Acho que não tem mais ninguém para falar, né? Nós já estamos um pouquinho avançados aqui no horário, mas amém, foi uma bênção, glória a Deus. E eu queria pedir para você fazer uma oração para a gente, mas antes, só quero deixar aqui uns recadinhos, que amanhã nós temos culto, né? Às 8 da manhã e às 10 da manhã. Estamos aí com algumas restrições, né? Quem não puder ir, o culto das 10 é transmitido pelo YouTube, né? Então levante cedo, se arrume, né? Mudou o horário hoje, né, Jaque? Sim, hoje também muda o horário, né? Acho que são 2 horas, né? A mais ou a menos? Não, é 2 horas da manhã que muda, né? Você tem que 2 horas da adiantar o manhã. relógio, 1 hora. 1 hora. Mas os relógios, os telemóveis fazem isso automaticamente, alguns, né? A maioria, todos, eu acho. Então, estamos atentas a essa coisa do horário, né? E se você não puder estar na igreja presencialmente, acompanhe a gente online, né? Porque é uma bênção, né? E renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém?
E também depois esse Zoom aqui, essa reunião vai ficar disponível no YouTube. Você que quiser ver de novo, ouvir novamente, né? Que é sempre bom, tá bem? E acho que é isso, né? É isso mesmo. Deixa eu só falar algo que tá aqui no meu coração, né? Que a gente falou muito sobre medo de fazer, né? E por incrível que pareça, eu sou muito assim, né? Me dá dor de barriga, me dá branco, me dá um monte de coisa. Mas é a gente ir com medo mesmo, né? É a gente fazer, a gente romper. Porque o versículo que está vindo na minha mente agora é que o reino de Deus, ele é tomado à força, né? Então a gente tem que ir, a gente tem que pôr a cara, a gente tem que fazer. E eu estava pensando no Davi, né? Imagina se o Davi não teve medo do Golias. Com certeza, né? Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ele foi, né? E não foi com ele. Eu gosto da tradução que é a tradução da Bíblia Viva. Quando o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala assim, na tradução da Bíblia Viva, posso fazer tudo que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então não é na nossa força, né? Cristo nos fortalece para fazer. E ele nos chama, né, Yasmin? Não é à toa, ele tem plano para cada uma de nós, individualmente é importantíssima no reino de Deus. Importantíssimo. Então, ai, tô com medo, vai com medo mesmo. Ai, tô com receio, vai com receio mesmo. Ai, tô preocupado, vai assim mesmo, porque Deus vai te usar. O poder dele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza, né? Aquela frasezinha lá, né? O navio tá salvo no porto, mas lá não é o lugar dele. Vai fazer o que no porto? É isso mesmo. Amém. Vamos orar, né? Glória a Deus. Feche seus olhos, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque como lemos aqui no Salmo 139, de uma forma maravilhosa, o Senhor nos fez, ó Deus. E não podemos desprezar isso, Senhor Jesus, porque o Senhor nos fez, nos escolheu, cuidou de nós. Éramos como uma ovelha, ó Pai, mas o Senhor foi lá, Pai, tirando aquilo que não era do Senhor, limpando, Senhor Jesus, nos podando, Senhor, para sermos as pessoas que somos hoje e ainda estamos em construção, Espírito Santo de Deus, mas sabemos que somos escolhidas, ó Deus. E a tua palavra diz que somos escolhidos para ir e dar fruto, o nosso fruto vai permanecer. Senhor, às vezes queremos ser escolhidas, mas não queremos ir, queremos ficar, queremos ter conforto, Senhor Jesus, queremos não passar por medo, Senhor Jesus, mas nos ajudas, ó Pai. Estamos aqui pedindo a tua misericórdia, Pai. Nos ajuda a descansar em Ti, ó Deus. Nos ajuda a entender o chamado que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a não cair nas artimanhas de Satanás, que muitas das vezes tentam nos paralisar, ó Deus. Mas é no nome de Jesus que nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que é do diabo, ó Pai. Sabemos que tem coisas naturais, mas tudo aquilo que for de força espiritual, na nossa mente, em volta, ao nosso derredor, nós paralisamos agora toda ação e dizemos que saia. Saia, diabo, com o teu medo. Saia com esse medo, com esse pavor, com isso que tenta nos paralisar, tenta nos perseguir, tenta nos limitar. Nós repreendemos agora e dizemos, saia em nome de Jesus para nunca mais voltar. Pai, venha sobre nós, ó Deus, como Jesus disse na tua palavra, que o Senhor nos deu a paz como um presente. Então venha, ó Pai, presenteando cada uma das tuas servas que estão aqui nessa live. Em nome de Jesus, eu te clamo, ó Pai, dê esse presente espiritual para tua filha que está com o coração aflito. Às vezes nem é transtorno de ansiedade, mas é uma aflição, ó Deus, na alma. Dê esse presente que o Senhor prometeu para nós. Nós queremos descansar na tua promessa, como Jacó fez, ó Deus. Ele não estava lutando por aquela terra. Ele estava descansando, ó Pai, naquela terra. Que o Senhor deu aquela terra para ele, porque aos teus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então pedimos, ó Deus, queremos nos refugiar em Ti, porque Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Que não precisemos, ó Pai, nos atemorizar, porque o Senhor falou 365 vezes, ó Pai, para nós não temermos, porque o Senhor estaria
conosco. Essa palavra é poderosa, Pai. Não é o não tememos, ó Pai, mas é que o Senhor estaria conosco, Jesus. E muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos a tua presença, ó Pai, que nos enche, ó Pai, nos enche de força, nos enche de graça, nos dá ousadia, dá o Espírito Santo, Pai, para aquele que está te pedindo, para aquela tua serva que precisa desse renovo, que precisa, meu Deus, se levantar, meu Deus, em nome de Jesus. Nós te clamamos, desça sobre essas vidas, onde elas estiverem, ó Pai, seja no quarto, na sala, desça o Espírito Santo sobre essas vidas, trazendo essa força necessária e essa ousadia, Pai, que ela precisa, Pai, para enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante dela, ó Pai, e ela vai vencer no nome de Jesus, ó Pai, e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A pastora falou do vai assim mesmo, e me lembrou de Moisés, quando Deus chama Moisés, muito interessante. Deus chama Moisés, e mesmo que Moisés faz, Deus, mas eu não sei falar, Senhor, eu não sou capaz. Na nossa cabeça, se alguém chegasse para a pastora ou para mim e falasse assim, mas eu não sou capaz não, Yasmin, de ir lá pregar, de repente a gente falaria assim, não, você é capaz sim, na Bíblia diz isso, não temas. Sabe o que Deus respondeu para ele? Deus não motivou Moisés, Deus não falou, não deu uma de coach, falou, você é isso, você é aquilo. Ele falou assim, eu estou com você. Sabe, Deus não precisou falar sobre Moisés, Deus falou sobre ele. Isso tira mais uma vez a nossa responsabilidade, né? Ai, Deus, mas eu tô com você. Acabou. Papo final. Não é sobre você, não é se você gagueja, não é se você vai ficar branco. Eu tô com você. Acabou. Ponto final. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então é isso, meninas. Essa foi a nossa reunião de hoje. Muito obrigada, Yasmin, mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi uma bênção, eu creio.